Notícia urgentíssima para os beneficiários, aposentados e pensionistas do INSS. O Banco Bradesco acabou de suspender o consignado do INSS via correspondentes bancários, um dia depois do Banco do Brasil também suspender. Essa decisão já acontece agora, uma semana depois de o Copom elevar a taxa de juros, né, Selic, os juros básicos do Brasil, para 12,25 ao ano. Outros bancos como o Itaú e Santander também já suspenderam essa opção. Gente, eu tenho falado aqui que a política do governo Lula de resolver as coisas na canetada, num primeiro momento, parece ser muito atrativa e ideal, né, populista para as pessoas, mas que na verdade acaba prejudicando. Por quê, gente? Por quê? A taxa Selic é a taxa que governa, é a mãe de toda taxa de juros no nosso país. Aumentou a Selic, aumenta-se também a taxa de juros de empréstimos, de financiamentos bancários, imóveis, carros e etc. Diminuiu a Selic, os juros diminuem. Então, o empréstimo consignado, como é um empréstimo, obviamente o seu reajuste precisa estar atrelado ao aumento ou à baixa da Selic. Quando a Selic abaixa, o governo federal imediatamente exige aí a redução do teto da taxa de juros do empréstimo consignado do INSS. Quando a taxa Selic aumenta por uma incompetência do próprio governo, o governo não permite que os bancos acompanhem aí esse aumento. Isso é bom para o povo? Num primeiro momento, sim. Mas no segundo momento, o que acontece? Os bancos vivem de lucro e uma vez que está sendo prejudicial para os bancos, o governo federal acaba fazendo com que os bancos, e isso eu tenho falado desde 2023, com que os bancos deixem de oferecer a modalidade do empréstimo consignado. Santander já parou de emprestar dinheiro consignado para os aposentados por causa de incompetência do governo. O Itaú também, o Banco Bradesco e também o Banco do Brasil. Eu sei que eu posso ser criticado porque eu estou falando do governo, mas pode ser qualquer governo. Eu estou aqui como jornalista para trazer o fato. Gente, mercado não se regula com base na caneta. Se o governo quer diminuir a taxa de juros, precisa diminuir a taxa de juros global da Selic. Existem uma série de fatores que são muito importantes para que os juros no Brasil caia, mas o governo federal não está muito importando com isso e quer segurar os juros na base da lei, da canetada, mas no mercado não é assim que funciona, gente. Se a taxa de juros caiu, os consignados, o governo deve exigir a queda sim por parte dos bancos. Mas se a taxa de juros aumentou, não pode impedir o aumento também, afinal fica aí impraticável e é o que está acontecendo. O último banco a divulgar isso foi o Banco Bradesco, que informou que suspendeu a oferta de crédito consignado do INSS via correspondentes bancários. A instituição destacou, no entanto, que a contratação do produto, no caso do Bradesco, continua disponível nos canais digitais e presenciais, ou através do aplicativo Bradesco, Internet Banking, máquinas de autoatendimento e agências do Bradesco. No caso do Bradesco, por enquanto, apenas extinguiu aí o empréstimo consignado através dos correspondentes bancários. Também o Itaú, o Unibanco e o Santander, Banco do Brasil, informaram que não estão oferecendo consignado para aposentados e pensionistas do INSS via correspondentes bancários. O Itaú Unibanco afirmou que suspendeu temporariamente a oferta do crédito consignado do INSS por meio dos correspondentes bancários em razão do atual teto de juros das operações e do aumento dos custos de captação de recursos que, nos patamares atuais, não asseguram a viabilidade econômica das operações por meio desse canal. O banco também informou, gente, que o produto continua disponível para clientes que recebem um benefício no Itaú com uma contratação realizada nas redes de agência ou diretamente no aplicativo do banco. Então, no caso do Itaú, você que recebe o seu benefício, a sua aposentadoria, a sua pensão, você continua podendo fazer um empréstimo consignado desde que você recebe no banco, tenha conta no banco e simplesmente diretamente do banco, não mais em correspondentes bancários.
O Itaú informou que já adotou essa medida desde o final de novembro e o Santander não informou quando interrompeu ao certo essa medida. No caso do Bradesco, a decisão ocorre um dia depois do Banco do Brasil suspender a oferta de crédito consignado para aposentados e pensionistas também via correspondentes bancários. Por que isso dificulta? Gente, tem muitos lugares que não tem agência bancária. Eu estou falando de uma cidade, uma capital, Belo Horizonte, a maioria dos brasileiros trabalham, vivem numa cidade grande, mas tem lugares que somente tem correspondentes bancários. E essas pessoas vão ser prejudicadas porque os bancos não vão ficar no prejuízo, o governo também não libera aí, não decide aumentar das vias corretas, diminuir, na verdade, através das vias corretas a taxa de juros, e o que acontece é que a Selic sobe, os bancos precisam acompanhar, o governo não autoriza e aí os bancos simplesmente vão deixar de oferecer o empréstimo consignado, alguns de nenhuma forma e outros apenas através dos correspondentes bancários, que é muito prejudicial, principalmente para aquelas pessoas que trabalham e que vivem em cidades menores. Na última reunião do Copom, no dia 11 de dezembro, o Banco Central elevou em 1 ponto percentual a taxa básica de juros da economia, a chamada Selic, para 12,25% e, gente, previu novas altas no mesmo nível nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária, que é o Copom. A suspensão afeta somente os correspondentes bancários, as linhas seguem disponíveis nos demais canais, no caso aí do Bradesco. O que acontece, gente, é que hoje a taxa de juros do Brasil já está maior do que na época da pandemia, e isso, gente, seja você petista, lulista, bolsonarista, temerista, cirista, o que você quiser ser, é um fracasso. É um fracasso porque a gente não está numa pandemia, mas a economia brasileira, apesar da imprensa tradicional divulgar, apesar de várias pesquisas muito duvidosas divulgarem, a gente vê na pele. É só ir no supermercado para a gente saber que a economia do Brasil não está indo muito bem. E é claro que eu não estou aqui para ficar fazendo alarde, mas estou aqui para torcer pelo Brasil, pelo governo federal, porque o sucesso do governo federal é o sucesso de todos os brasileiros. O consignado do INSS tem um teto de juros hoje de 1,68% ao mês, que é determinado pelo Conselho Nacional da Previdência Social, ligado ao Ministério da Previdência. Então, quem determina o teto de juros do INSS, dos consignados, é o próprio governo, mas o próprio governo não atualiza toda vez que há um aumento aí da Selic, tá? A mais recente queda do teto foi em maio, quando a Selic estava em 10,5%. Estava aí num ciclo de queda, então com o governo rapidinho já reduzia os juros, Mas quando começa a subir, o governo não permite que os bancos acompanhem esse aumento. Por que os bancos adotaram essa medida? Em uma reunião do Conselho Nacional da Previdência Social, está programada para a primeira quinzena, para o mês de janeiro, e os operadores do setor afirmam que é insustentável manter o teto no patamar atual, o que deve pressionar pela discussão do tema. Os bancos argumentam que o cálculo não se sustenta. De acordo com as instituições, os custos para a captação da linha subiram mesmo com a queda da Selic, porque estão atrelados aos juros futuros de 48 meses e a projeção dos juros futuros é de um aumento. Então, gente, nos próximos dias, nas próximas semanas, os bancos vão aí reunir com o governo para ver o que consegue fazer. Mas o negócio aqui, o trem tá meio complicado, tá bom? Essa é a nossa notícia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!